Fala aí, pessoal, beleza? Hoje trabalharemos o sistema genital humano, ok? Antes chamado de sistema reprodutor, sistema reprodutivo. Mas aguenta aí que a gente já volta. Então, galera, falando em definitivo aí, nós estaremos falando nesta aula sobre o sistema genital humano. Estamos trabalhando com a fisiologia humana, então falaremos dessa parte aí relacionada à questão da reprodução, né? Então, o chamado sistema genital. Então, nós temos aí a parte masculina e a parte feminina, né? Cada um com as suas peculiaridades, tá? Mas a função final será a mesma, né? Então a gente vai ter a questão da produção de gametas, a gente vai ter a produção de hormônios e esses gametas aí se encontrando, né? Terão aí o processo de fecundação e aí a gestação ficará por conta feminina. Então a gente vai ver algumas diferenças e vamos ver algumas similaridades nos dois sistemas aí, ok? O primeiro sistema que nós trabalharemos é esse que está na sua tela aí, o sistema genital masculino, ok? Que nós vamos dividir em gônadas, vias espermáticas, glândulas anexas e o órgão copulador, tá? Primeira parte do sistema masculino, as gônadas, que nesse caso serão chamados de testículos. Os testículos, eles estão localizados no interior da bolsa escrotal ou escroto. Você vê aqui no desenho, ou o saco escrotal. Esses testículos estão guardados dentro dessa bolsa muscular aqui, tá? Do lado de fora do organismo por causa da temperatura. A temperatura para a produção dos gametas masculinos, dos espermatozoides, tá? É uma temperatura de 1 a 2 graus a menos que a temperatura corporal, né? Do seu 36,5 ali. Então essa temperatura é necessária para que haja a produção dos gametas masculinos. Aí um negócio interessante, tá? Durante o processo de formação ali do nenenzinho, caso via cromossômica XY vai determinar que ele seja um menino, o que vai acontecer? É necessário que a estrutura comum, tanto para a parte masculina e feminina lá, embrionária, que geraria a questão das estruturas genitais, no caso, por causa do cromossomo Y, haverá a produção de testosterona e aquelas estruturas lá se transformarão em testículos. Só que esses testículos não podem ser internos, não podem ficar do lado de dentro. Então, eles têm que vir para o lado de fora, ok? Para se acomodar ali dentro do saco escrotal. Existe uma condição que o testículo não vem para o lado de fora. Então, nós chamamos isso de criptorquidia. Cripto escondido, tá? Orquidia. Então, essa criptorquidia, ela precisa ser corrigida caso, depois do nascimento daquele menino, né, o testículo realmente não venha para o saco escrotal, para dentro do saco escrotal, será necessário fazer um processo cirúrgico para trazer essas bolinhas aí para dentro do saco escrotal. Por quê? Porque se essa temperatura alta permanecer aí sobre esses testículos, pode levar a um quadro de esterilidade nesse menino, tá? Então, até ali todo o desenvolvimento, até o início da puberdade ali, esse testículo tem que vir para o saco escrotal, senão pode levar a esterilidade desse garoto aí, ok? O testículo ele vai ter duas funções, tá? Ele vai ter duas funções. A primeira função é a função hormonal, tá? A função da produção de testosterona, tá? A testosterona vai ser produzida a partir de células chamadas de intersticiais, tá? Ou células de Leydig, como eram chamadas. Lembrando que a testosterona é um hormônio, tá? Um esteroide,
tá? O hormônio esteroide. E esse hormônio é responsável pelas características secundárias sexuais, tá? Masculinas, no caso. Por que secundárias? Porque as primárias é ter pênis, é ter testículo, é ter saco escrotal. Essas são as primárias, tá? As secundárias são aquelas que vêm depois, tá? Então são aquelas que vão diferenciar o pirralho, o menininho lá, e vai transformar ele num homem. Então vai aumentar a questão da massa muscular, vai mudar o timbre da voz, a questão de barba, de pelos no corpo como um todo, o impulso sexual, né, a questão da agressividade, né, tudo isso está relacionado com a questão da testosterona, tá? Por isso que eles têm lá em animais, né? Por exemplo, qual a diferença entre o touro e o boi? Né? É a questão dos testículos presentes lá no touro. Então isso dá aquela aumento de massa, agressividade, um impulso sexual no touro, tá? E aí o que eles fazem? Castram o animal, tá? Lá quando o filhotão lá, no bezerrão lá. E aí eles vão fazer o quê? Com que aquelas características masculinas não apareçam lá no boi. Então o que acontece? O boi começa a ganhar gordura, começa, né, a engordar, tá? Por ausência da testosterona. Então o bicho não fica musculoso. Ele tem carne, ele tem gordura, mas ele tá mais manso, ele não tem mais a questão do desejo sexual lá pela vaquinha. Então, por causa da castração, tá? Então, lembrando, hormônio lançado diretamente no sangue. Tá legal? Essa foi a primeira função dos testículos. A segunda função é a função, então, da produção de espermatozoide, tá? Os espermatozoides são produzidos, tá vendo aqui, ó? Esses são os testículos, tá? E aqui dentro existe uma série de túbulos enovelados, chamados de túbulos seminíferos. Então, nas paredes dos túbulos seminíferos, tá vendo aqui, ó? Nas paredes dos túbulos seminíferos, vai então acontecer a produção, a formação dos espermatozoides, que à medida que eles são produzidos, são lançados aqui na luz do túbulo seminífero para depois serem liberados, tá? Então aqui dentro, nas paredes dos túbulos seminíferos, que serão produzidos aí os espermatozoides, numa quantidade monstruosa, tá? A cada ejaculação, tá? Para que haja o processo de fecundação, o espermatozoide consiga chegar lá até o óvulo e haja o processo em caráter natural, são necessários na parte humana em torno de 400 a 500 milhões de espermatozoides, tá? A cada ejaculação, para garantir que alguns milhares cheguem até lá na proximidade do óvulo e consigam fazer com que haja o processo de fecundação. Então é uma montoeira de célula para chegar em poucas células e para uma só trabalhar no processo de fecundação. Então eles são produzidos a partir aqui dos túbulos seminíferos. Opa! Segunda parte do sistema genital seriam as vias espermáticas. O que são as vias espermáticas? Por onde o espermatozoide deve passar, tá? Para que ele possa ser liberado lá pelo pênis, né? Na uretra, presente dentro do pênis. Então, o primeiro lugar que o espermatozoide vai passar é o chamado epidídimo. Então, em número de 2, um em cima de cada testículo. Os epidídimos, a eles são atribuídas duas funções: o armazenamento e a maturação de espermatozoides. Então ele vai ficar um tempo ali até que ele esteja viável para que aconteça o processo de sua liberação. Um espermatozoide, pra você ter uma noção, para ele ficar pronto, desde a sua produção até a sua prontidão para fecundação, é em torno de 63 dias. Para que haja produção, viabilidade desse espermatozoide. Então, ele vai ser produzido, armazenado, né? Produzido pelo testículo, armazenado aqui no epidídimo, maturado, e aí ele vai passar para o processo de liberação, através dos chamados ductos ou canais deferentes, tá?
Então esses canais aqui, ó, lembra, o testículo está do lado de fora, a produção está do lado de fora, agora vai acontecer o quê? Acontecer a liberação desse espermatozoide. Percebe, eu estou falando espermatozoide, não esperma, não sêmen, ainda é apenas o espermatozoide, apenas a célula, ok? Então essa célulazinha vai passar por esse canal, vai entrar então no abdômen, vai dar a volta lá por trás da bexiga e aí vai entrar na próstata. Então, esse canal deferente vai entrar na próstata, vai se juntar com a vesícula seminal e a partir desse momento, a junção desses dois formará o que a gente chama de ducto ou canal ejaculatório ou ejaculador. Depende lá como os caras vão colocar no exercício para vocês. Mas esse canalzinho aqui agora dentro da próstata, ok? Vai se unir com a uretra. Professor, mas a uretra não é por onde passa o xixi, o número 1? Sim! Só que na parte masculina, a uretra tem um papel duplo. O papel urinário, claro, passar xixi, né, que está descendo aqui da bexiga, mas também passar o sêmen. Tá? Então, a parte genital. Por isso que a gente fala que a uretra masculina tem um papel gênito-urinário, para passar o sêmen e para passar a questão da urina, beleza? Então, agora, esta uretra vai passar por dentro do pênis para que haja liberação, então, tanto da urina quanto do sêmen, ok? Então, são chamados de vias espermáticas. Legal? Mas o espermatozoide não está sozinho, ele está acompanhado de vários líquidos para permitir que esse espermatozoide consiga chegar até o corpo feminino. Então nós vamos ter glândulas que vão produzir estes líquidos. Primeiro grupinho de glândulas são chamadas de vesículas seminais. Então aqui estão elas, ó. As vesículas seminais vão produzir o chamado líquido seminal. Um líquido extremamente importante, pois ele contém um carboidrato chamado de frutose que vai servir para que o espermatozoide tenha energia nessa sua longa jornada até o óvulo, tá? Então, esse papel é chamado de nutrição, tá? Então, o papel do líquido seminal é nutrição e também já começa na mobilidade do espermatozoide. Então, a partir do ducto ejaculatório, nós já podemos chamar isso aqui de sêmen ou esperma. Não está completo ainda, né? Falta jogar aqui nele a questão do líquido prostático, que aí é a nossa próxima glândula anexa, a chamada próstata. Então a próstata é essa estrutura aqui, ó, localizada abaixo da bexiga, tá? Por onde vai passar a uretra e onde vai passar essa parte genital. E aqui o líquido produzido por essas glândulas, né, por essas células aqui nesta glândula, produzirão um líquido leitoso, né, alcalino, tá, chamado de líquido prostático. Esse líquido alcalino, caráter básico, né, para que ele serve? Ele serve para, vamos falar assim, duas funções importantes. Primeira função é alcalinização. No caso, vai acontecer uma neutralização do pH ácido que existe na própria uretra masculina, assim como no canal vaginal. Então, ele vai modificar o pH desses locais. Para quê? Para a segunda função, proteger o espermatozoide. O espermatozoide, se ele encontrar um meio ácido, tá, ele vai morrer. Tá? Ele não vai aguentar o tranco ali não. Então, o líquido prostático tem esse papel de corrigir o pH para proteger o espermatozoide. Então, o espermatozoide agora vai passar no lugar onde o pH foi corrigido para que ele consiga chegar lá no óvulo vivo. Vamos falar assim. Bom, a próstata, valendo a pena a gente citar algumas coisas, hoje é uma das maiores causas de morte em homens. Tá? Câncer na próstata, tá? Essa glândula tem uma tendência a aumentar a partir dos seus 45 anos de idade, ela aumenta naturalmente.
Só que o homem tem que acompanhar isso. Ele tem que acompanhar esse aumento. E como é que ele vai acompanhar esse aumento? Através de exames. A gente tem lá um exame sanguíneo chamado de PSA, a gente tem um exame, né, a ultrassonografia. Se houver a necessidade, existe a questão do toque retal, né? O médico coloca o dedo lá no fiofó do homem lá e aperta, né, a próstata pelo lado de dentro. E aí, por causa desse exame de toque, tá? Gerou, né, um desconforto no meio masculino. Não vai colocar o dedo, né? Eu sou macho e não vai colocar o dedo no meu fiofó. Prefiro morrer, não. Prefere morrer, não. Ninguém prefere morrer, tá? Então, o que acontece? Esse exame, tá? Se houver a necessidade, deve ser feito, tá? Você quer ver seus netos, bisnetos aí, tem que chegar vivo lá, pô. Então, não adianta, tem que fazer esse exame aí, né? Eu sempre falo, se você visse, tá, a quantidade de exames e os tipos de exame que as mulheres passam, você daria gritos de alegria por só ter que colocar o dedo aí, tá? Então, olha só, é importante, esses são os exames preventivos, cara. Tá? Então é necessário que a gente faça isso, tá? Então, verificar essa questão da próstata. Por que que mata, professor? Porque isso aqui é uma região altamente vascularizada. E se é vascularizado, cara, as células cancerosas, né, as células tumorais ali, caem na corrente sanguínea e se espalha pelo organismo. É a mesma coisa no câncer no útero, né, lá na parte feminina. Pô, é vascularizada, as células tumorais caem na corrente sanguínea e se espalha. Então, coisas que são preveníveis, cara, a gente tem que ir atrás de socorro, a gente tem que ir atrás de investigar para não morrer de bobeira. É bobeira que muitos homens aí já morreram. Meu pai teve câncer de próstata. E se ele não tem esse acompanhamento aí, o meu velho já tinha partido há muito tempo aí. Mas detectou no começo, fez todo um tratamento e o velho lá tá vivo lá, de boinha lá. Que bom. As glândulas bulbouretrais, tá? As glândulas bulbouretrais são essas glândulazinhas aqui, ó, pelo lado de dentro do pênis, tá? Então elas são glândulas que vão produzir um líquido chamado de bulbo uretral. Essa glândula é chamada glândula de Cowper, tá? Hoje é apenas glândula bulbouretral. Então vai produzir um líquido transparente aí que é atribuído à função de limpeza da uretra. Tá? A limpeza da uretra. Então esse líquido vai estar sendo liberado pouco antes da ejaculação, né? Fazendo uma limpeza inicial na uretra, para o espermatozoide passar de boinha também ali. A última estrutura é a questão do órgão copulador, tá? O pênis, tá? Então o pênis ele vai ser formado por estruturas internas que a gente já vai ver aqui, mas vamos daqui para trás. Então a glande, a cabeça do pênis, tá? Que vai ser composta aí, grande parte dela aí, pelos chamados corpos cavernosos, tá? Então a gente vai ter corpos cavernosos nela aqui. Então a gente vai ter uma estrutura que recoberta por uma pele chamada de prepúcio. Existe uma pele chamada de prepúcio, que em alguns casos há necessidade de cortar, tá? E em algumas situações de cunho religioso, né, a questão de muçulmanos, os judeus, eles acabam por retirar esta pele, né, esse prepúcio. Esse processo é chamado de postectomia, tá, ou circuncisão. Então, é retirada apenas a pele aqui, tá? Está relacionado também com a questão de higiene, porque aqui atrás da glândula peniana existem glândulas, né, que produzem um líquido ali chamado, uma secreção chamada de esmegma, tá? E hoje tem sido mostrado aí que a falta de higiene nesta área aí pode estar relacionada inclusive com câncer de pênis, com a questão do HPV, pode se alojar aí e dar uma série de problemas, tá? Existe um chamado frênulo, tá? Uma membraninha que prende o prepúcio à glande, para que durante o ato sexual a pele não se desprenda por inteiro. Então, aquilo ali, alguns cabeçudos aí acham que é uma espécie de um ímen masculino. Não é. Aquilo ali é uma pelezinha, semelhante a essa pele que você tem, esse frênulo embaixo da língua, para segurar a língua, você não acabar engolindo a língua aí. E ali, para não descascar o pênis inteiro durante o ato sexual.
tá? Existe aqui, a gente vai falar dos corpos cavernosos e ao redor da uretra, aqui ao redor da uretra, existe o chamado corpo esponjoso. Então a gente vai ter os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Os corpos cavernosos são os responsáveis pela ereção, né? O bileco ficar em pé ali. Então o que acontece? Os vasos sanguíneos se dilatam, mandam sangue para dentro dos corpos cavernosos e aí o pênis ele acaba se elevando por causa da presença de sangue aí. Você já deve ter ouvido falar de um medicamento, né, chamado sildenafil, de nome comercial chamado de Viagra, tá? O diamante azul, né, como é chamado. E esses medicamentos eles estão relacionados, né, o sildenafil, com a inibição enzimática, tá? Porque o pênis depois, vamos lá, que foi utilizado lá no processo sexual, o que acontece? Ele tem que voltar para a posição normal dele, né, a posição flácida. Então existe todo um sistema enzimático para trabalhar isso. E o sildenafil inibe esse sistema enzimático, que faz com que o pênis fique ereto por mais tempo, tá? Opção, então a ereção é eterna. Não, querido, peraí. Esse medicamento, ele é utilizado para o cara que tem distúrbios no processo de ereção, tá? Na realidade, é para o cara que tem problema na manutenção da ereção. Pô, mas quem é que vai ter problema na manutenção da ereção? Cara, diversas pessoas que tomam aí ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, acabam tendo distúrbios de ereção. Então, esse medicamento aí, ele teria essa indicação inicial para isso, tá? Para auxiliar nesse processo de manutenção da ereção, ok? Tem toda uma história da descoberta desse medicamento aí que você pode encontrar depois pela internet aí. É uma história bastante interessante com relação a como esse medicamento foi descoberto, ok? Tamanho do pênis de 12 a 14 centímetros, tá? Que é o equivalente à questão do tamanho do canal vaginal. Um foi feito para encaixar no outro. Claro que tem umas coisas descomunais aí que a gente encontra na vida aí, tá? Mas o normal seria de 12 a 14 centímetros aí. Legal? A parte feminina, sistema genital feminino. Então você tem a imagenzinha aí, né, ampliada, né? Sempre lembrando uma mulher cortada ao meio, aí você tá olhando o lado de lá, né? Então você imagina o lado mais longe de você. Então você tá vendo aqui, ó, toda a parte do útero, os ováriozinhos, a tuba uterina, né? Ó a bexiga novamente aqui, né? A bexiga. Só que agora você vai perceber aqui, ó, duas aberturas, tá? Que a gente vai falar aqui agora. Então, as mulheres têm as gônadas também, tá? Estão lá. Só que agora chamadas de ovários, tá? Então, os ovários. Olhando aqui, ó, os ovários, tá vendo aqui, ó? Os ováriozinhos aqui. Então, a mulher vai ter dois ovários, deixa eu voltar a foto, que vão ter um papel também duplo. Primeiro papel é a produção de óvulos, tá? Existe todo um processo, tá? Na formação desses óvulos aí, dessas células gaméticas aí, que já começa lá na fase embrionária da mulher, é diferente do homem, tá? Você vai olhar isso na nossa aula sobre gametogênese, tá? Então, essa parte da produção de gametas, ela tem o seu diferencial. Então, a mulher, quando ela nasce, ela já está com suas células, na verdade, ovócitos primários, prontos e maturos, tá? Que vão amadurecer durante os ciclos ovarianos. Mas tá lá. Tá ali prontinho, 200 mil a 400 mil são considerados esses números para os dois ovários aí. Então, nós vamos ter esse óvulo produzido, né, guardadinho ali a partir das células foliculares ali, o que a gente chama de folículos ovarianos. A segunda função seria a produção de hormônios. Então, a gente tem, vamos falar um pouquinho mais à frente no ciclo ovariano, mas as células foliculares, as células que estão ao redor da célula que um dia será chamada de óvulo. Essas células aí,
que vão produzir um hormônio chamado de estradiol, tá? Ou estrógeno, tá? O estradiol, então, também é um hormônio, um esteroide, né? Produzido a partir do núcleo do colesterol, tá? E ele vai ser o responsável pelas características sexuais secundárias femininas. É o que vai fazer com que a mulher, né, a criança, a menininha ali, a pirralhinha, se torne uma mulher. Então, desenvolvimento dos seios, a questão do largamento do quadril, todo o aparecimento de pelos, né, o ganho de gordura corporal, mudança na timbragem da voz. Então, tem essas variações aí, tá? Mas vamos falar também que ela vai formar essa parte interna do útero, que é o chamado endométrio. Então, esse estradiol está relacionado com essa formação do endométrio. O segundo hormônio que vai ser produzido agora pelos ovários, tá? Após o processo de ovulação, aquelas células foliculares que guardavam a célulazinha funcional ali dentro, o óvulozinho, elas vão se transformar no chamado corpo lúteo ou amarelo, tá? E esse corpo lúteo ou amarelo agora vai ter o papel de continuar a produção de estradiol e agora começa a produzir um hormônio chamado também de progesterona. Então a progesterona é o hormônio que vai manter esta nova camada, este endométrio que foi produzido para este ciclo ovariano. Então, a progesterona, ela vai continuar o espessamento do endométrio, porque depois que o óvulo foi fecundado, lá perto dos ovários, no finalzinho da tuba uterina, o que acontece? Esse óvulo vai vir, não é mais um óvulo, agora é um zigoto, vai vir sofrendo suas divisões e quando ele chegar até o útero, ele precisa se implantar. Então, para isso que serve o endométrio, para que haja implantação ali do blastocisto, tá? Do embriãozinho ali, para que possa acontecer o processo de gestação. Então, é isso, para isso que serve, então, esse endométrio. As tubas uterinas, tá? Eu vou mudar para duas telinhas aqui na frente. Olha só, então ali aconteceu o processo de ovulação, tá? No finalzinho aqui da tuba uterina, tá? No que a gente fala do terço distal das tubas uterinas, tá? No chamado infundíbulo, tá? Nessa região aqui, vai acontecer o processo de fecundação. Então, o espermatozoide vai ter que ser largado aqui na entrada, no final da vagina, né? Ele vai ter que entrar pelo útero, vai ter que vir pela tuba uterina e encontrar o óvulozinho aqui, ó, tá? Na verdade, ele encontra o ovócito secundário. Depois que o espermatozoide entra naquele ovócito secundário, que acontece mais a segunda divisão meiótica e aí sim a formação da célula chamada de óvulo. E aí esse óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide para a formação do zigoto. Então, processo de fecundação aqui é no terço distal, na parte mais distante da tuba uterina. E aí agora esse zigoto vem vindo e vai chegar até o útero. Então vamos lá. Papel então da tuba uterina, tá? É o local de fecundação. Coisas que acontecem com as tubas uterinas, tá? A mulher não quer mais engravidar, não pode mais engravidar, então nós vamos fazer um processo de esterilização definitiva, tá? Ela optou por fazer a esterilização definitiva. Em que consiste isso? Consiste na secção no corte da tuba uterina. Tá? Então vamos cortar a tuba uterina. Quando a gente corta a tuba uterina, a gente corta o canal de comunicação entre o útero e os ovários. Então o espermatozoide não tem mais por onde passar. Tá? E não tem mais por onde passar. Então, teoricamente, se tudo dá certo, né, tudo foi feito de uma maneira corretinha, esta mulher não tem mais como fecundar. Tá? Participar do processo de fecundação aí com seu óvulo, né? Encontrando espermatozoide. Tá, professora, ela para de produzir óvulo? Não. Ela para o seu processo ali de ovulação? Não. Por quê? Todo o processo ali de ovulação depende de hormônios. É que o que acontece agora é que nós temos uma célula microscópica que vai ser não mais lançada em uma tubulação. Vai cair no abdômen ali, não vai dar nada. É uma célula, pô. Uma célula microscópica. Ok? Então,
ela continua com a sua produção de hormônios, porque hormônio, lembra, hormônio é coisa que cai no sangue, então tá tudo normal. Ela só não vai ter óvulo disponível para o processo de fecundação, beleza? Esse processo é chamado de laqueadura ou ligadura, tudo bem? O útero, tá aqui o úterozinho, ó. Então o útero, tá? É uma estrutura pequenininha, cara, é uma estrutura pequenininha, tá? Pô, pequenininho, tá? O úterozinho aí, né? O útero que nunca teve esse processo de gravidez, porque depois quando ele entra num processo de gravidez ele fica monstruoso, tá? Ele cresce pra caramba, mas depois ele volta ao normal. Só que não volta mais ao original, tá? Mas ele volta a ser pequenininho tudo ali. Então ele tem uma musculatura que é chamada de miométrio e a camada interna renovável de células e vasos sanguíneos que vamos chamar de endométrio, tá? Endométrio. E aí, só fazendo um ponto curioso, falando de um ponto curioso, você já deve ter ouvido falar de endometriose. A endometriose é um processo, vamos lá, ose, né? A doença relacionada ao endométrio. O que é a endometriose? É que quando esse endométrio, tá, no final do ciclo ovariano, ele não for utilizado, ele vai ser jogado fora, que é o processo conhecido como menstruação. Então a menstruação tem que vir para o lado de fora. Só que num processo de endometriose, não vou estar aqui relacionando quais são as causas dele, mas no processo de endometriose, esse endométrio que era para ser jogado fora, ele sofre um refluxo e ele acaba vindo aqui para dentro das tubas uterinas, tá? O que pode ser uma das causas de infertilidades aí na questão, na parte feminina. Por quê? Porque vai impedir a passagem de espermatozoide, a passagem de óvulo, então essa tuba é entupida. Então, às vezes, né, é necessário uma intervenção cirúrgica para que haja, vamos falar assim, o desentupimento da tuba uterina para que possa haver a passagem dos gametas e acontecer a fecundação e gestação e tudo certinho aí, ok? Então essa parte interna é chamada de endométrio. Papel do útero, então, é o papel de gestação, tá? O papel de gestação. A implantação do embrião aqui no endométrio é chamado de nidação, N-I-D-A, C cedilha A-O, né? O tio no A. Então, a nidação, tá? Então, é a implantação do blastocisto no endométrio, tá? E depois o processo de gestação. A entradinha do útero, tá? A aberturinha é chamada de ósteo, o ósteo uterino. Porém, existe todo um tecido ao redor dessa abertura, né? A parte uterina ali, que a gente chama de colo uterino. E aqui nesse colo uterino, né, que a gente fala bastante da questão do exame chamado de Papa Nicolau, que é um exame de coleta de material ali, para verificar se não tem nenhum problema ali relacionado principalmente com a questão do HPV, tá? Que é uma parte, um vírus, né, relacionado aí com grande parte dos números de câncer de colo uterino. Então, a presença do HPV. Hoje tem vacina, tem tudo isso, mas a prevenção é importante. O que a mulher vai fazer? No exame preventivo de colo de útero, ao ser coletado o material é mandado para um laboratório de patologia e lá é verificado, tá? Ó, existe isso, não existe HPV, existe a presença, não tem a presença. Ah, tem uma feridinha lá no útero. E essa feridinha, né, está relacionada com a presença do HPV. O que o médico pode fazer? Dependendo da situação, no próprio consultório, ele vai lá e cauteriza aquela feridinha. Opa, beleza, acabou com o problema, tá? Agora, se esse problema fosse jogado para frente, né? Como a gente fala, jogado com a barriga para frente, um dia eu vou, isso, aquilo. Às vezes, quando a mulher vai ao útero, tá lá com dor, às vezes sangramento, alguma coisa diferenciada lá, e ela vai verificar, pô, tá com o útero tomado. Pá, não dá mais nada para fazer. E aí tem que ser retirado esse útero fora. E aí, retirando o útero fora, acabou aí a chance de acontecer qualquer processo gestacional. Então, você, menina,
tem que ter esses exames regulares, tá? E é recomendado, a partir do momento que a menina começou a fazer bobiça, tá? Que pelo menos uma vez por ano ela vá ao ginecologista para olhar isso daí, ok? Para fazer esse exame aí no motor aí, para ver como é que tá tudo funcionando. Aqui embaixo, tá? Nós temos o canal vaginal, tá? Onde nós temos também as glândulas, né? Na mucosa da vagina ali, antes eram chamadas de glândulas de Bartholin, tá? Que vão produzir toda a parte de secreção que vai auxiliar no processo de lubrificação aí no canal vaginal, tá? Para que haja toda a parte do ato sexual, assim por diante. Lembrando que o canal vaginal ele é ácido, tá? Para proteger o corpo feminino aí de micro-organismos, tá? Só que tem um negócio legal. Quando chega o período de ovulação, que é a liberação daquele ovócito secundário, de uma possível fecundação que possa acontecer, o pH da vagina naturalmente ele se altera, tá? Então ele vai sair dessa condição ácida aí, para quê? Para facilitar a chegada do espermatozoide, para facilitar o processo de fecundação como um todo. Ok? Então existe essa variação. Então existe uma lubrificação no canal vaginal durante o processo de ovulação, né? Então a mulher no período de ovulação ela está produzindo ali uma secreção transparente, meio pegajosinha, né? Tipo uma clara de ovo. E esse momento significa que, olha, a mulher está em processo de ovulação, tá? Então, se a mulher está pensando em engravidar, esse é o momento que ela deveria ter relações lá para que ela possa ter essa possível fecundação acontecendo, ok? E se ela estiver utilizando essa visualização como método, né, auxiliar a tabelinha, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, no ciclo ovariano normal. Então, se a mulher, olha, eu não uso nenhum outro mecanismo de prevenção de gravidez, é um método da tabelinha. Então, o que acontece? Ela percebeu que tem essa secreção, mais ou menos bateu a data no acompanhamento que ela está tendo, então ela evita ter relações sexuais nesse período para que não aconteça um processo de fecundação e uma posterior gestação. Legal? A vagina também tem o seu tamanho médio aí de 10, 12, 13 centímetros aí, né? Que é feito para encaixar lá certinho com o pênis. A parte da frente, né? Nós costumamos chamar de vulva, mas ela é chamada também de pudendo, tá? Então, na vulva nós vamos ter o quê? A gente vai ter a questão dos grandes lábios, os pequenos lábios, tá? A gente vai ter a estrutura chamada de clitóris, que está aqui protegida, tá? Que tem a mesma estrutura da questão da glande peniana, tanto que a gente fala da glande do clitóris, a gente fala em prepúcio do clitóris, tá? Que tem toda essa parte anatômica aí, mas o que interessa mesmo aqui, ó, são esses dois canais aqui, essas duas aberturas, tá? O ósteo ureteral, tá? Uretral, na realidade, da uretra, não ureter, mas de uretra. Então, o ósteo da uretra e o ósteo vaginal. Então, que são as aberturas, né? A saída aqui da uretra, tá? A saída da uretra, a saída da urina, e a questão da abertura do canal vaginal, que é a questão do órgão copulador aqui feminino. Então, tudo isso, tá? É uma região passível de contaminação por micro-organismos. Então, a menina, né, tem que tomar cuidado bastante isso, tem que ter uma higiene bastante adequada para evitar processos aí de infecções ou evitar qualquer outro tipo de processo de caráter infeccioso ou não aí, ok? Então essas são as estruturas. Então, gônadas, tubas uterinas, útero, vagina e vulva. Só enfatizando novamente, essa abertura da uretra é o ósteo uretral. Ureteral é do ureter, tá? Que tá descendo lá do rim até a bexiga, tá? Então, como eu havia falado meio que ureteral ali atrás, estou enfatizando aqui novamente, é ósteo uretral da uretra. Beleza? Só para deixar bem claro isso daí. Essa é a estrutura do sistema genital feminino.
Vamos continuar falando sobre isso daí, gente. Então, reprodução, sempre lembrando, é a junção de dois gametas, tá? Cada um carregando metade do número de cromossomos para que a gente forme um zigoto e aí, consequentemente, forme um nenenzinho lá. Lembrando que esse processo de fecundação acontece aqui na tuba uterina. Você vai perceber que nos exercícios falo que a fecundação acontece nos ovários, a fecundação acontece no útero, a fecundação acontece na vagina. Não, a fecundação acontece na tuba uterina, tá? E aí, depois a implantação acontece aqui. Professor, não tem uns esquemas assim que eles falam que é uma gravidez tubária? O que é uma gravidez tubária? Só de curiosidade para você aí. É que esse embrião tá com tanta pressa que ele não chegou a vir até aqui no útero. Ele resolveu se implantar aqui, ó, tá? Aqui pela tuba uterina, chegando no útero aqui. Só que esse lugar aqui não tem a capacidade de se dilatar que o útero tem. Então o que acontece? A mulher está lá grávida e de repente dor, vai ao médico e ela vai perceber que o embriãozinho lá está se desenvolvendo fora do útero. Uma gravidez ectópica, ecto fora do lugar, ectópica. Então aí o que o médico é obrigado a fazer? Nesse caso o médico é obrigado a retirar esse embrião. Então, ele é obrigado a fazer um processo de curetagem aqui e tirar esse neném aí. Professor, mas não dá de tirar o embrião e botar aqui no endométrio? Cara, isso aí não é um pé de samambaia, né, que você tira de um lado e coloca no outro. Não dá. Existe todo um processo de interação entre a mãe e o embrião para que aconteça a gestação como um todo. Então não é simplesmente tira de lá e coloca ali que vai dar certo. Então geralmente acaba por se feito um aborto neste caso. Ok?